vivo. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Centro Espírita Irmão Leite. Para quem não me conhece, eu me chamo Aristides. E para quem me conhece também, estamos aqui hoje mais uma vez, né, gente? A Larissa entrou. Realizando a nossa atividade do Centro Espírita Irmão Leite, ATE, né? O atendimento espiritual, tá certo? Desta feita, mais do que nunca, como sempre, voltado para todos nós. A Larissa entrou. Seja bem-vinda, Larissa. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Larissa? Tô ouvindo muito bem. Tá E certo. você? Eu tô ouvindo, mas eu acho que é o nosso volume aqui que está um pouquinho baixo, mas a gente vai ajustando aqui. Mas eu tô lhe ouvindo. Bem, pessoal, então nós vamos hoje, né, realizar um dia especial, né, para as nossas atividades do Centro Espírita. Eu acho que do Centro Espírita do mundo inteiro, porque hoje é um dia que se comemora o Dia do Espiritismo, tá? Daqui a pouco a gente vai saber o porquê, né? Mais detalhado. A Larissa está aqui hoje participando com a gente. A Larissa, mais conhecida como esposa do Ismael, né? Tá certo? Exatamente. Nossa amiga aí da Paraíba, que está morando aqui em Fortaleza, está nos ajudando sempre que a gente pode, casal aí, trabalhando. Pois vamos começar, tá? Fazendo a nossa prece inicial, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é o Senhor da vida, de todo o universo, e que cabe dentro do nosso coração. Ele tudo criou, mas não esquece nenhum de seus filhos. Nos pormenores de cada dor, de cada alegria, Ele permanece disponível para que estejamos juntos com Ele. A Ti, Senhor, rogamos nesse momento paz e luz para o nosso planeta, principalmente os que estão sofrendo mais com essa situação da pandemia, direto ou indiretamente. Agradecemos o momento que temos em que voltamos o nosso tempo, os nossos pensamentos para o estudo da doutrina que o Senhor enviou ao mundo para guiar a humanidade. Que os bons espíritos possam nos inspirar neste momento e abraçar cada um que está ligado ao Centro Espírita Irmão Leite e à Instituição Espírita Nosso Lar. Que assim seja. Muito bem. Gente, vocês estão ouvindo bem? Quem está aí conosco? Estou vendo aí a Laís, está aí a Mônica, já vi que entrou. Marco Lima, Meu pai. mais conhecido como pai da Larissa, né, Larissa? Isso. Pai da Larissa, é? É. Meu Seja pai bem-vindo. e a família todinha tá aí assistindo. Ô, coisa boa, né? Que bom. Pois a família aí tá orgulhosa que a Larissa já nos enche de orgulho aqui, tá certo? Hoje ela vai estar aqui conosco comentando, né, esse dia especial, né, que é o Dia do Espiritismo, tá bom? Então, Só um minutinho. Larissa, a Laís colocou que sua voz está um pouco baixa. Deixa eu fazer outro Ah, teste. pronto. Vocês Ai, estão me agora- ouvindo bem? Agora Melhorou sim, muito. melhorou muito. Então eu vou segurar o microfone. tá bom, bem melhor. Muito bem. Então, gente, hoje, dia 18 de abril, tá certo? É o dia do Espiritismo. E nós vamos aqui com a Larissa entender o porquê disso tudo, tá certo? Então, Larissa, eu vou aqui te fazer umas perguntas, tá bom? E você aí vai nos trazendo esclarecimento e as pessoas podem participar com um comentário, né? Com perguntas e também respondendo.
Pode ser assim, minha amiga? Pode ser. Muito bem. Pois hoje comemora-se o Dia do Espiritismo. Por que que hoje, dia 18 de abril, Larissa, essa data é dedicada à doutrina espírita? Bem, tem algumas perguntas que eu vou ser mais objetivas e outra que eu vou me aprofundar mais, né? Tá certo, fique à vontade. Essa daí eu vou ser bem objetiva, né? Nessa data, né, dia 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, acabou sendo um marco, né, inicial para a doutrina espírita. Então, por isso que se comemora no dia 18 de abril, o Dia do Espiritismo. E onde é que foi lançado esse livro, Larissa? Foi no Por dia... quem e aonde? Ah, bem, foi na França, certo? Sim. E Allan Kardec, ele foi o grande codificador, né, da doutrina espírita. E é bom a gente conhecer um pouco sobre esse personagem, né? Sim, Quem, claro. quem Quem que foi foi Allan Allan Kardec, Kardec? né? Larissa, você precisa Oi, falar o seu pai está colocando que está baixo. tá baixa? Deixa. Ó, agora Agora melhorou. melhorou. Eu acho que é quando você põe o microfone bem na sua frente mesmo. Peraí, deixa eu testar assim. E agora? Melhorou? Melhorou um Melhorou. pouco. Pronto, se ainda estiver baixo, me avisem que eu troco de microfone. Certo? Tá Bem, certo. falando sobre Kardec, né? A gente tem que pincelar 3 momentos da vida dele. Primeiro, ele como professor Rivaio. Allan Kardec é, na verdade, um pseudônimo, né? O nome dele, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele, né, nasceu em Lyon, na França, certo? Certo. Em 1804. Na família dele tinha muitos magistrados, né, pessoas dedicadas à advocacia, mas ele sempre foi muito interessado pela ciência, né, pela filosofia. E ele enveredou por esse caminho, né? Ele estudou, inclusive, com Pestalozzi, né? Pestalozzi, ele foi o seu mestre, né? Ele estudou no Instituto de Yverdon, lá na Suíça. Então, ele aprendeu, né, desde cedo, né, sobre pedagogia e ele enveredou por esse caminho, né, da docência. Ele foi professor, ele publicou diversas obras didáticas. Se vocês forem ver, tem obras na área da gramática, da aritmética. Então, ele teve, né, toda uma carreira, né, como um professor, né, como um cientista. Então, essa é a primeira pincelada que eu vou dar a respeito, né, de Kardec. A segunda pincelada é a respeito dos primeiros contatos, né, que ele teve com os fenômenos mediúnicos. Tudo aconteceu, né, em meados do século XIX, onde na Europa estava acontecendo, né, o fenômeno das mesas girantes. Era algo que atraía a atenção das pessoas, da imprensa, e foi algo que chegou, né, aos seus ouvidos. Sim. E acabou que, em 1855, ele presenciou, né, esse fenômeno. Certo. Ele viu com os próprios olhos mesas girando, mesas corriam, e o mais intrigante, as mesas respondiam perguntas, né? Então, como é que pode uma mesa responder uma pergunta? Então, Um objeto inanimado, né? Tem uma inteligência para responder. Como é que pode? Pois é, ele logo, né, cético, ele respondeu: só se me provarem que que a mesa tem cérebro, né, para pensar e nervos para sentir. Então ele resolveu investigar, né? E ao presenciar esses fenômenos, ele viu que realmente era algo que não era magia, não era algo que deveria ter uma causa inteligente por trás, né? E daí ele se Ele, dedicou. ele não pensou que fosse um negócio sobrenatural, não, Larissa?
Não, justamente por ele ter, né, toda essa formação acadêmica, Uma científica, formação ele positivista, né? positivista, ele sabia que existia algo lógico, existia algo por trás, né, uma causa inteligente, né? Então, ele viu por trás daqueles fenômenos algo de muito sério, algo que merecia um estudo aprofundado. E ele disse assim, ó, aqui são palavras do próprio Allan Kardec. Percebi, só um minutinho, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida, certo? Então, aí é a segunda pincelada que eu dei falando a respeito da De Allan Kardec. de Allan Kardec e o seu contato, né, com Uhum. esses fenômenos. E a terceira e última pincelada que eu vou dar sobre quem foi Allan Kardec, né, é a respeito da missão, né? Qual a missão que Kardec teve? Então, ele nasceu com a missão, né, de trazer o espiritismo para o mundo. Ele teve um trabalho, né, de organizar, de formular perguntas, certo? A gente vai ver que no Livro dos Espíritos existem perguntas e respostas. Então, ele elaborou perguntas, ele ordenou essas perguntas, ele dividiu por temas, ele redigiu diversos comentários e comentários muito lúcidos, né? Ele intitulou capítulos, ele fez até pesquisas, né, históricas, ele redigiu a introdução, a conclusão. Então, a obra é de autoria dos espíritos, mas existe toda uma obra, né, intelectual que ele contribuiu. E daí Ah, você pode se perguntar, sim, por que que Allan Kardec, né? Por que que ele adotou um pseudônimo? Por que que ele não assinou como um Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Porque ele foi muito lúcido, né? Ele pensou assim: eu tenho várias obras publicadas já com o meu nome. As pessoas podem sim. confundir, né? Então, para Ele quis não dar separar as coisas. margem, isso, para não dar margem, né, à confusão, para separar as coisas, ele assinou como Allan Kardec, que foi o nome que ele teve quando ele habitou, né, nas Gálias como um druida. Certo. Então, isso foi um ato de humildade, né? A pessoa, ele se anula, né? Para dar voz aos espíritos. Foi isso, então, que ele fez com o Livro dos Espíritos? Exatamente. A respeito de qual a missão de Allan Kardec, foi justamente isso. Ele foi um intermediário, né? Uhum. Ele teve a grande missão de codificar, né, o Livro dos Espíritos, né, de codificar todo o Pentateuco, mas a obra é de autoria dos espíritos. Tá certo. Mas ele foi um grande mestre de obra, né? Exatamente. Pois bem. E me diga, então, Larissa, então o Espiritismo ele é inaugurado com o lançamento de O Livro dos Espíritos, não é isso? Exatamente. Em Paris, no ano de 1857, como você falou, né? E você também disse que a forma como ele foi concebido, foi escrito, foi na forma de perguntas e respostas, né? Agora eu te pergunto, e qual é o objetivo do Livro dos Espíritos, certo? Que, Certo. no caso, eu acredito que se resuma ao próprio objetivo do Espiritismo, né? O que você me É diz? verdade. Olha, o Livro dos Espíritos é uma obra-chave da doutrina espírita, né? Ela encerra as bases fundamentais do espiritismo. Fala sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, sobre as suas relações com os homens, né? As pessoas encarnadas. Fala sobre as leis morais, é uma riqueza de detalhes, né, que se dedica a esse item. Fala sobre a vida presente, sobre a vida futura e sobre o porvir da humanidade.
Então, a gente pode dizer, né, que o grande objetivo do Livro dos Espíritos é justamente esse, né, trazer as bases do Espiritismo. Tá certo? Ele abre, é como se ele estivesse abrindo, né, assim, uma, uma brecha para que a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, né? Assim como o microscópio abre para que a gente possa ver o mundo minúsculo, né? Exatamente. O livro dos Espíritos vem abrir aí a nossa mente para uma natureza que, apesar da humanidade já ter experiência, né, ter aquela coisa empírica, tá? Com o mundo espiritual, mas não tinha um conhecimento, vamos dizer, científico, racional, né? Estudado, né? Catalogado as experiências. Né? Então, o livro dos Espíritos ele inaugura esse estudo da natureza do mundo dos espíritos, né? Como você bem falou aí, e essa relação. Agora, o que é mais interessante é que ele não fala só dos espíritos, né? Ele fala, aliás, não fala só da natureza dos espíritos, fala também das questões morais, como você citou, né? Então, isso é importante para o espiritismo, essa questão da moral do ser, do desenvolvimento do caráter, como é que é? Certamente, né? São duas bases importantes. Conhecer, né, sobre o mundo espiritual, né? Abre-se, como você falou, né, um verdadeiro telescópio em que você consegue ver as leis que regem a natureza, mas ao mesmo tempo algo para o interior da gente, né? Para a gente conhecer as leis que regem o mundo moral, né? Saber como que a gente deve se comportar perante as leis divinas. Então, é algo que é importante tanto para o mundo, para entender as leis da natureza, como as leis, né, que nos regem. Muito bem. Antes você falou que o livro foi escrito na forma de pergunta e resposta, né? Uhum. Então, assim, eu estou com o livro dos Espíritos aqui, tá? E né, nesse livro, né? Ele tem aqui, deixa eu ver quantas perguntas aqui, vai, meu Deus. 1.018 perguntas. Né? Então já foi lançado 5.018 perguntas e respostas. Não. A primeira edição, né, ela O que som é melhorou muito justamente. agora. Agora eu estou segurando bem perto da minha Segura, boca. segurando agora, fica melhor. Preto, você está levando um elogio do Marco Lima. Opa, muito Olha obrigado, seu aí. Marco. Pois é, a primeira edição, né, que é de 1857, tinha 501 perguntas e 501, respostas. certo. 501. E quando foi para a segunda edição, houve um trabalho de revisão, né? Adicionou-se, né, outras perguntas e passou até 1018, 1019. Há essa polêmica porque tem uma pergunta, né, que vem depois de a 1010, que não foi numerada, mas existia a pergunta. Então, existe na prática 1019 perguntas, né? Certo, entendi. Então, tudo aconteceu em reuniões, né, onde Kardec se reunia com médiuns, onde as perguntas eram elaboradas e os médiuns, né, eles escreviam as respostas dos espíritos. Era isso que ele perguntava. De que forma ele adquiriu essas respostas, né? Porque as perguntas Exatamente. são muito bem elaboradas, acredito. Porque as respostas são fenomenais. E aí vinha através de médiuns. E você poderia citar, assim, quais foram os principais médiuns que participaram e os principais espíritos na Sim, elaboração do Livro dos Espíritos? certamente. Eu queria dar só aqui ao científico que ele utilizou, né? Porque foram feitas perguntas, né? Foram obtidas respostas, mas e a validade dessas respostas, né? Então ele utilizou, né, duas importantes critérios, né, da metodologia científica. Uma delas é a generalidade ou universalidade e a outra é a concordância. Então, por exemplo, pergunta-se para os espíritos, né? Que é Deus?
Que é Deus é a primeira pergunta que está no livro dos Espíritos, né? E daí, quando há concordância, é quando, né, há nas duas respostas a mesma essência. A resposta que os Espíritos deram foram: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Então, se eu perguntar, né, para uma médium lá na Suíça e para outra lá na França e a resposta for a mesma, está tendo concordância. E a respeito da universalidade, é que são verdades que não foram ditas apenas por um espírito, né? É algo universal, é algo onde há realmente a concordância de uma universalidade de espíritos, né? Então, é importante frisar que esses dois, né, princípios foram seguidos à risca, esses critérios, né? E com o suporte e com o uso da razão, né? Não adianta uma resposta não ter lógica ser assinada por um grande filósofo, um grande cientista, né, do plano espiritual e não ter a lógica, né, a razão, certo? Então é importante ter o suporte do uso da lógica. Então ele não utilizou, a resposta não era só de um espírito e só de um médium, não? Não. É importante saber, né, que as mesmas perguntas foram feitas, né, para vários médiuns e daí se fazia conferência, né? Inclusive no filme Kardec, que está disponível da Netflix, mostra, né, todo esse processo acontecendo. As perguntas foram feitas para diversos médiuns, então Kardec via-se o princípio da concordância, da universalidade, da razão estavam sendo obedecidos, né? Caso estivessem sido obedecidos, então a resposta é válida. Era válida. Então, sim, desculpa. Eu esqueci, né, de te responder. Você me perguntou sobre quais foram os médiuns, né? Sim. Assim, os principais médiuns, né, que trabalharam nessa obra. Bem, na primeira edição eu vou destacar as irmãs Baudin, certo? Sim. Caroline e Julie Baudin, como também Jute Jafé, certo? Eram jovens, eram mais novas do que eu, né? Por exemplo, Caroline tinha só 16 anos na época, Julie tinha 14 anos e a Ruth Jafé tinha 18 anos. Então você vê a participação das mulheres total, né? Quase que total aí na elaboração dos espíritos, né? E na segunda edição é bom frisar sim, não foram só elas, foram muitos outros, né? Mais de 10 médiuns. Espalhados pelo mundo, era? Exatamente. E ele se comunicava como? Era pela internet, era, Larissa? Não, por meio da mediunidade, né? Ele se reunia, né, com as médiuns e elas podiam psicografar. Então elas escreviam, né, o que os espíritos estavam ditando. Então, por meio da mediunidade. Entendi. Eu falo com relação à concordância, ele se comunicava com médiuns de outros países, né? Que você falou. Ele mandava as mesmas perguntas, né? Para outros médiuns e as respostas elas vinham concordantes, né? E é interessante, Larissa, lembrar que o Espiritismo ele não chegou por acaso, né? Faz parte da programação divina. A França, naquela época, ela tinha o melhor correio do planeta, certo? Então, o melhor sistema de correio do mundo estava em Paris. Não, por acaso, foi lá que Allan Kardec tanto utilizou desse meio de comunicação para poder, né, obter essas respostas em vários lugares do mundo, principalmente na Europa, né? Então, exatamente. Então ele trabalhou aí com essas jovens, né? E tinha também outros médios. E com relação aos espíritos, o livro dos espíritos mostra assim qual foi
porque foi um grupo de espíritos, né, superiores, pelo menos a nós, pessoas comuns à Terra, né? Tá certo? Relativamente falando aqui de superioridade, porque há um grau aí infinito, né? Até a purificação, mas nós temos aí espíritos elevados trazendo essas respostas, né? E você tem como citar aí algum nome de alguns espíritos? Sim, a gente sabe, né, que com certeza eram espíritos superiores, como você mesmo mencionou, né? Alguns viveram na Terra e a gente foram famosos e outros a gente não, né, conhece, né, o nome. Mas é citado no livro dos Espíritos, né, na parte dos prolegômenos, alguns deles. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. e etc. E bote etc. nisso, porque Nossa, certamente foi muita gente. só esses nomes aí que você citou são grandes nomes, né? São grandes pensadores, né? Exatamente. Então, minha amiga, aí o livro, você já falou aqui do objetivo dele, certo? É, Uhum. de que forma ele foi escrito, né? Assim, ele é dividido em quantas partes, tá certo? Porque, pelo que você falou, Allan Kardec era professor, então ele devia primar pela didática, né? Então, como foi que ele Extremamente. organizou o Livro dos Espíritos? Bem, ele dividiu, né, o livro dos Espíritos de uma forma extremamente didática, né? A primeira parte é das causas primárias. A segunda parte é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte é das leis morais. E a quarta parte é das esperanças e consolações. Então, dentro de cada uma dessas partes, existem capítulos relacionados. Por exemplo, né, no capítulo que fala das causas primárias, se fala Sim. sobre Deus, sobre criação, sobre os elementos gerais do universo. E daí, dentro de cada parte, né, existem os capítulos e dentro dos capítulos várias perguntas. Então, imagina só o trabalho de ordenar 1019 perguntas, né, distribuir em capítulos, distribuir em temas, né, é de um trabalho muito minucioso, né, e muito importante. E essas causas primárias, elas sempre foram buscadas, né? Tanto por filósofos como por cientistas, né? Então, nessa primeira parte aí, ele consegue unir essas duas coisas, filosofia e ciência. Certamente, é uma coisa muito importante, né, do espiritismo é que ele alia, né, o espiritismo à ciência, certo? Se a gente tentasse explicar, né, um determinado fenômeno, certo? Só com a ciência, ela estaria incompleta, porque só com as leis da matéria não é possível entender determinadas coisas. E o espiritismo, sem o apoio da ciência, como Kardec mesmo diz, ela seria obscura, ela não teria tanta comprovação. Então, a importância, né, da ciência, da filosofia e da religião, elas andarem juntas, né, nessa doutrina. É porque sempre foi, e ainda hoje é para muitos, né? Sim, um questionamento de grande importância a nossa origem, né? Então, onde é que nós viemos, como surgiu o universo, como surgiu o planeta, os seres humanos, né? Tá certo? E aí o espiritismo ele traz aí, joga uma luz sobre o pensamento filosófico e científico de todos os tempos, inclusive algumas respostas eu acredito que esteja além ainda do que a gente conhece e muitos já foram comprovados,
né, ao longo do século XX e início agora que nós estamos no século XXI, de tudo que foi falado. Algumas coisas já foram comprovadas e outras estão por vir ainda, para a gente ter a ideia da superioridade desses espíritos, né? Do avanço intelectual e moral deles. Mas aí você falou, então você citou aqui as 4 partes, aí eu tenho uma curiosidade. É verdade que cada uma das partes do Livro dos Espíritos, certo? Ela vai dar origem aos outros livros da codificação, aí eu já te pergunto, quais são os livros que compõem a codificação espírita, né? Os fundamentos do espiritismo, tá certo? E se é verdade que cada parte dessa deu origem aos outros 4 livros. É verdade, sim. Se nós formos observar, né, cada uma das partes do Livro dos Espíritos, ela se relaciona a uma das obras básicas, né, da codificação do Pentateuco. Certo? Primeiro eu vou citar quais são, né, essas obras. O Livro dos Espíritos, né, é uma delas. A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, é a outra obra. Terceiro, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, lançado em 1865, certo? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, em 1864, 1865. Essas são, né, as 5 obras básicas. Certo. Então, aí, sim. Vou relacionar agora cada uma, né? Cada parte, Exatamente. Pois me diga aí, estou curioso. A parte primeira, né, que é das causas primárias, os seus capítulos 2, 3 e 4. A segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulos 9, 10 e 11. E a terceira parte, capítulos 4 e 5, também do Livro dos Espíritos, deu origem, né, se relaciona à Gênese, certo? A parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulos 6 ao 11, relaciona-se ao Livro dos Médiuns. A parte terceira, das leis morais, relaciona-se, logicamente, com o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. A parte quarta, que fala das esperanças e consolações, ela fornece subsídios para o céu e o inferno. O céu e o inferno. E tem mais uma curiosidade. A introdução do Livro dos Espíritos e os prolegômenos, eles se relacionam, né, ao livro O que é o Espiritismo, que não faz parte, né, da codificação, mas também é de autoria de Kardec. E é uma obra sua importante. origem. Exatamente. Uma obra muito importante. Então isso mostra, por isso que quando a gente está lendo os livros da codificação, né, um por um, a gente fica pensando assim, mas eu já li isso em algum lugar, né? Mas parece que eu estou revisando. Então, Allan Kardec, ele tinha, até mesmo por ter sido um discípulo, um aluno de Pestalozzi, né? Ele tinha na sua pedagogia, na sua forma de ensinar, a revisão. Então, o que eu estou vendo aqui é que cada parte, ele usou a pedra angular, que era o Livro dos Espíritos, e depois fez um alicerce ao redor com os outros 4 livros, né? Explodindo cada parte, desenvolvendo cada vez mais. Eu imagino que se ele tivesse vivido, porque ele fez tudo isso em 15 anos, né? Desde o primeiro contato com a doutrina até o seu desencarne em 1869. Então, imagine se ele tivesse encarnado, né, por mais 15 anos, o que ele não teria desenvolvido ainda em cima dessa expansão intelectual, né, do aprofundamento que ele fazia de cada tema, de cada assunto, né? É
verdade. E ele dedicou a sua vida, inclusive a sua saúde, né, nessa obra de codificação. Ele dedicou todas as suas energias e certamente cumpriu, né, a sua missão. A gente só Foi. tem a agradecê-lo. Sim, demais. Inclusive, assim, ele foi. Ele sacrificou a própria condição social dele, né? Onde muitos procuravam até diminuí-lo, né? Achando que esses assuntos não era coisa de homens sérios, de ciência, né? Mas depois, quando começaram a ver o fruto da árvore, né? Muitos homens de ciência, homens de conhecimento, né? De todas as áreas do conhecimento, homens e mulheres sérios e desenvolvidos intelectualmente, perceberam o quanto elevado era essa doutrina, né? O quão à frente do seu tempo e o quanto ela poderia nos ajudar. Então, é nesse intuito aí que eu faço a pergunta: qual é a importância do Espiritismo para a humanidade hoje? Certo? Será que não está ultrapassado, não? Você falou que foi lançado em 1857, nós já estamos em 2020. Ah, se for assim, o cristianismo, né, surgiu há mais de 2000 anos e continua tão atual quanto, né? Eu acho que Bem, nós estamos até atrasados ainda, hein? é verdade. Em relação ao que poderia ser. Bem, essa resposta é muito complexa. Falar da importância do espiritismo para a humanidade daria para pintar um quadro, né, um belo quadro, e eu vou dar apenas algumas pinceladas nesse quadro, né, trazendo alguns aspectos que eu consigo perceber dessa importância. E eu vou trazer a importância me baseando em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, Ótimo. certo? O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é o item 222 do Livro dos Espíritos, em que Kardec ele reproduz uma crítica que o Espiritismo estava recebendo e, ao mesmo tempo, ele responde essa crítica. Ele diz assim, item 222, né, questão 222 do Livro dos Espíritos, para quem quiser acompanhar. Certo. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E daí Kardec diz o seguinte: nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se desdobrem sinais na antiguidade mais remota. Aí, mais na frente, ele diz assim, a ancianidade, ou seja, a antiguidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor, né? Isso porque resiste ao tempo. Então, gente, o Espiritismo é tão antigo quanto a humanidade. A crença, né, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, é algo que está na natureza, né? É algo muito antigo e que o Espiritismo, a doutrina espírita, né, codificada por Kardec, veio trazer, né, de novo, veio trazer de uma forma sistemática, de uma forma organizada, de uma forma apoiada pelo raciocínio, né, pela lógica, dando mãos à ciência, né? Então, o grande aspecto inovador que a gente pode trazer é justamente aliar a ciência ao espiritismo, uma sustentando a outra, né? Procurando desenvolver assim a fé raciocinada. Certo? Certo. Então, isso aí é o primeiro aspecto que eu vejo da importância do espiritismo, certo? Para a humanidade. Quer dizer, o Espiritismo ele junta num fecho que estava espalhado ao longo da história dos seres humanos, né? E essa relação com o mundo
com os espíritos, me parece que sempre houve, né? Porém, era muito cheio como é que é, superstições, lendas, né? Muito achismo, não é isso? E aí Isso. vem essa legião de espíritos, juntando com uma parte encarnada, Allan Kardec e a sua equipe, que eu acredito que ele não tenha trabalhado sozinho, né? E aí organiza tudo isso, né? De uma forma sistemática que fique para a posteridade, né? Porque essa questão eu acho que é assim, eu acho que é assado, quando passa a próxima geração, ela já tá cozinhando, já não está mais nem assando, né? Já está fazendo de outras maneiras. E Pois aí é. eu acho muito interessante porque esse esforço, né, da doutrina espírita, da codificação, ela, ela vem atender um anseio, certo? Sim, de séculos de pensadores e profetas. Muitos destes gostariam de ter nas mãos essas respostas, né, Sim, da forma tão fácil que nós temos hoje, né? O é quanto, verdade. quanto pensadores e pensadoras, né, do passado, religiosos, filósofos, cientistas, buscavam e não encontravam na sua totalidade, ou encontravam uma parte, outra, mas não tinha uma comunicação. E essa, aí vem essa doutrina e une tudo. E E isso mesmo. apesar do espiritismo acompanhar a história da humanidade, a palavra espiritismo aí eu quero que você me diga se eu estou certo ou estou errado, certo? A palavra espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec. Aí eu pergunto, é isso mesmo? É isso mesmo. Não, O até Kardec, então não existia a palavra espiritismo. pois é, existia o espiritualismo, né? A Então, palavra espiritualismo. isso. Aí Kardec, ele inventou esse neologismo, né? Espiritismo, tá no próprio Livro dos Espíritos, ele definindo o que é justamente para não confundir, né, com o espiritualismo. Com outras O, doutrinas, né? com Com outras outras. doutrinas, isso. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Já o espiritismo é justamente para as pessoas que acreditam nessa doutrina dos espíritos, que acreditam na comunicação com os espíritos, né, com o mundo espiritual, Já algo certo? mais aprofundado, mais explicado, né? E eu queria também trazer mais dois aspectos sobre a Sim, claro. importância. Você tem 5 minutos. É, certo, bem rapidinho. Não, tô brincando. Você tem 8. Tá bom. Bora lá. Então, o segundo aspecto que eu quero trazer está na pergunta 621. É a pergunta 621, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Quando ele perguntou isso, ele estava esperando, né, provavelmente, que se indicasse algum livro, né, alguma tábua, se indicasse onde que estava presente a lei de Deus, em qual língua estava escrita. Estava em Sim. hebraico, grego, sânscrito, certo? Estava em que língua, em que livro, aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta surpreendente dos espíritos, na consciência. E na Não, pergunta, eu acho que é a sim, menor resposta que existe nesse livro, né? é verdade. E daí, Kardec, ele continua, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, os espíritos dizem, ele a esquecera e desprezara. Quis Hum, então Deus lhe fosse lembrada. Então, gente, a importância do que os espíritos estão dizendo aqui, que nós somos um templo sagrado onde Deus escreveu as suas leis. Isso não é maravilhoso, né?
entender por esse aspecto, é uma grande revolução que o Sim, Espiritismo está aqui abrindo os nossos olhos, né? Nenhum templo na Terra se compara à nossa consciência, ao nosso interior. Mas qual é o problema? O problema é que a gente esquece ou a gente menospreza essa lei divina que está dentro da gente, né? acaba E obscurecendo pelas nossas paixões e desejos materiais, né? E por nossa própria vontade, e esquece de buscar essa vontade de Deus que está escrito nas suas leis, né? E essas leis na nossa consciência. Eu acredito até assim que quanto mais evolui o espírito, mais aumenta a sua consciência, mais aumenta a sua capacidade de interpretação dessa lei, né? E que o próprio Evangelho do Cristo seria uma tradução dessa lei para o conhecimento humano, né? Que antes de Jesus já foram enviados profetas, né? E depois de Jesus agora vem um espiritismo para relembrar. E olha lá, se continuar esquecendo, vem mais coisa aí. Mas muito provavelmente acompanhado de dois sofrimentos. é verdade. E outro aspecto, né? Bem, olha como Kardec ele faz perguntas que a gente gostaria de ter feito, né? Como essas Sim, perguntas são inteligentes. Ele diz assim, na pergunta 919, qual meio prático, né? Já que ele é um cientista, ele é muito objetivo, né? Qual sim. meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então, ele está dizendo em palavras simples, me dê qual que é a fórmula mais prática, né, para que eu atinja, né, essa Uhum. perfeição. E daí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Também é uma pergunta bem objetiva, né, e muito profunda. As E respostas, em poucas palavras, eles dizem coisas magníficas, né? isso, e na pergunta 919A ele não se satisfaz, bem, a gente Vai mais a compreende, fundo. né? A gente compreende a sabedoria dessa máxima, mas qual o meio de consegui-lo? E daí quem responde é Santo Agostinho, e eu vou deixar de dever de casa para vocês conferirem a resposta. Excelente. Na 919A, Santo Agostinho dá a receita que ele Muito utilizava na bom. Terra quando ele era vivo. Pronto, é o capítulo 5 do livro terceiro, né? O conhecimento de si mesmo. Pergunta 919. 919A. Que Bem, bom. essa aí é uma das revoluções, né? E eu vou trazer mais outra revolução do pensamento religioso que está aqui no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625. Ele pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. Olha que bonito. Muito. Então, se a gente for analisar a moral do espiritismo, a parte religiosa do espiritismo, se resume, né, a viver como Jesus viveu, a entender, né, como Jesus agiria naquela situação, a ter Jesus como um modelo e guia dos nossos pensamentos, atitudes, palavras, né? Então, isso aí também é uma grande é importantíssimo o Espiritismo relembrar, né? Trazer para a gente essa importância. É. Aí, Larissa, tomando aí um minuto dos seus Hum, 4 minutos que você ainda tem, interessante porque a religião encarada pelo Espiritismo, ela foca na parte moral, né? Não construiu rituais, né? Não tem aparatos, não tem padrões de templos, altares, certo? Hierarquia. Como é que uma religião, a gente podia imaginar, como antes poderia imaginar uma religião sem essas coisas, não é isso? Pois é, Aristides. É Isso um mesmo. resgate que ele faz realmente da visão religiosa de Jesus, né? Isso, e você tocou agora no último ponto que eu ia falar, que Me é desculpe. justamente. Não, obrigada, né? É justamente o gancho que eu queria. A gente vai falar agora sobre o Espiritismo como o Consolador, né? O Consolador prometido por Jesus, como o cristianismo redivivo,
certo? Existe uma passagem que está em João que fala sobre o Consolador prometido, em que Jesus diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E daí ele continua, né, a passagem. Está lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, o Espiritismo, ele vem na época, né, predita para cumprir essa promessa de Jesus, né? O Espiritismo, ele tem esse poder consolador. Ele veio, né, explicar, né, veio desenvolver coisas que Jesus tinha falado por parábolas. Jesus muitas vezes falava por parábolas para se fazer entendido pelas pessoas, né? Ele falava, né, Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, o Espiritismo vem explicar o que é isso, né? O que isso significa. Jesus diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o Espiritismo vem explicar o que isso significa. E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como assim? Eu vou ser alegre? Eu devo ficar alegre por eu sofrer? Então, o Espiritismo veio ressignificar o sofrimento, veio explicar o sofrimento, veio dizer, né, da onde a gente vem, para onde a gente vai e qual o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Então, sabendo, né, de tudo isso, a gente vai ter consolação, a gente vai ter esperança, a gente vai compreender a importância educativa da dor, a gente vai desenvolver no nosso coração, né, valores que são importantes da gente desenvolver, né, aqui na Terra, como um aprendiz. Sim. Só em saber que a gente tem espíritos familiares e outros mensageiros, né, de Deus, de Jesus, para nos auxiliar, né, nessa lida na Terra, já é um grande consolo. Entender que aquelas pessoas que a gente ama e que desencarnaram continuam vivendo, né, e velando por nós, esperando por nós, também já é outro grande consolo, como você colocou. Larissa, você foi brilhante, viu? Obrigada. Agora, Você eu também. acredito, eu acredito que você não está sozinha aí, né? Cadê o Ismael? Tá por aí? Sim, eu vou chamá-lo aqui. Veja se o Ismael tem alguma. O Ismael sempre nos brinda, né, com uma música. Olá, amigos. Oi, Ismael. Boa noite. Agora eu vou passar meu microfone para ele, porque ele vai Larissa, cantar. nós queremos agradecer, minha amiga, tá? Eu que Foi tenho que muito agradecer pela bom oportunidade. a sua participação aí, né? Agora você vai passar aí a bola para o Ismael, que vai, como sempre, fazer a nossa prece de encerramento na forma musicada. Agradecemos aí a participação de cada pessoa. Só, Ismael, por favor, me dê um minuto que a Aparecida vai relacionar aqui quem estava participando conosco. Por favor, Aparecida. Eu vou só agradecer a presença, né, de todos aí, a família CIU presente, a esses amigos queridos. Agradecer a todos que entraram na nossa casa, né, hoje, fora os voluntários. E, como disse a dona Valda, mais conhecida como sogra da Larissa, a Larissa fala muito suavemente mesmo, é uma amiga muito querida, assim, tem nos ajudado na evangelização, nos trabalhos da casa, né? A gente queria agradecer aí a presença do pessoal da Paraíba, né? Que eu estou vendo que tem algumas pessoas aí, o Marco Lima, é uma honra tê-los na nossa casa, né? Que nós estamos usando live do Instagram para que a gente passe, continue com as nossas atividades públicas, né? Então, uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença. E agora vamos fazer a nossa prece lindamente em forma de canção. Ismael, com você. Obrigado, amigos. Boa noite. Me ouvem bem? Boa. Sim. Sim. Ouvem também meu instrumento?
Também. Sim. Chega mais um pouquinho perto aqui, só para não... Hoje eu vou cantar para vocês como prece final, nesse dia muito importante, em homenagem ao Livro dos Espíritos, uma canção de Tim Vanessa chamada Aprendiz, que é uma homenagem ao Livro dos Espíritos e a sua mensagem consoladora. Então vamos lá. Como alguém encontrar-se à luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei suas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Eu sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor. Esse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E encontrei duas páginas e sequei minhas lágrimas, prossegui. E a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui. Percebi que a dor que está em mim, meu amor, é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Assim seja. Assim seja. Boa Obrigada, noite, gente. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos.